Nos últimos dias, as perguntas que eu mais tenho recebido são sobre pesquisas. Essas pesquisas estão certas? Qual dessas pesquisas dá para confiar? Como saber se o que está acontecendo é o que as pesquisas estão mostrando? Hoje eu vou te contar porque eu não acredito em nenhuma dessas pesquisas que estão sendo publicadas. Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para receber os nossos conteúdos sobre marketing político, estratégia eleitoral e mídias digitais. Então, por que eu não acredito nas pesquisas? Normalmente, quando as pessoas me perguntam em qual pesquisa eu acredito, eu respondo que eu só acredito nas pesquisas que eu contrato. E por que isso? Primeiro, porque no caso das pesquisas internas, aquelas que não são divulgadas para o público, o único objetivo da pesquisa é mostrar o quadro eleitoral de forma nua e crua, sem nenhum tipo de desvio ou viés. Emerson, mas as pesquisas publicadas também não têm esse objetivo? Deveriam ter, mas não é isso que acontece. Infelizmente, nas últimas eleições brasileiras, um dos maiores problemas tem sido a mercantilização criminosa não das pesquisas, mas dos resultados. Hoje, em qualquer estado brasileiro, é possível encontrar empresas de pesquisas dispostas a forjar resultados ao gosto do freguês. Eu mesmo, nas eleições de 2020, trabalhei para candidatos que perderam as eleições porque os adversários, que as nossas pesquisas internas mostravam que estavam atrás, compraram pesquisas com resultados fabricados e conseguiram influenciar os eleitores. Emerson, mas se a pesquisa é registrada, ela não é confiável? Aí é que tem uma questão que a maioria das pessoas não entende. Pesquisa registrada não significa pesquisa confiável. O que o TSE exige é que a empresa que vai fazer a pesquisa, ao fazer o registro, forneça algumas informações básicas, como o nome do contratante, a metodologia aplicada, se será presencial, por telefone ou pela internet, a ponderação dos entrevistados quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico, a margem de erro, o intervalo de confiança e algumas outras informações referentes ao trabalho de campo, além do questionário completo utilizado na pesquisa. Feito isso, a empresa já pode dizer que a pesquisa tem o registro do TSE, mas o tribunal não faz nenhum tipo de acompanhamento nem investigação para saber se a pesquisa está cumprindo os parâmetros. Esse trabalho de fiscalização é facultado para os partidos e coligações e, se eles não exercerem esse papel, as pesquisas serão divulgadas sem nenhum problema. Emerson, então por que os partidos não fazem essa fiscalização para desmascarar quem está manipulando pesquisas? Tem 3 respostas para essa pergunta. A primeira é que realmente é muito difícil identificar onde a pesquisa foi manipulada, porque as empresas que fazem isso sabem muito bem como maquiar esses dados de maneira que, mesmo com acesso a todo o material, quem está investigando não encontre nada. A segunda é que tem uma diferença entre pesquisa manipulada e pesquisa enviesada. Quando eu falo em manipulação, você pode lembrar daquelas farmácias onde você leva a receita do médico dizendo qual a formulação do medicamento que ele te passou e a farmácia fabrica o medicamento exatamente como você quer. Assim acontecem com as pesquisas manipuladas. Você encomenda o resultado e a empresa fabrica a pesquisa para chegar exatamente nesse resultado. Mas existe também a pesquisa enviesada e, para te explicar como ela funciona, eu vou continuar no exemplo dos medicamentos. Existem vários medicamentos que hoje são vendidos para um tipo de tratamento que foram desenvolvidos para outros fins. Com as pesquisas, isso também acontece. Por exemplo, eu faço uma pesquisa sobre algo que eu posso verificar se de fato está acontecendo e, quando eu confronto a pesquisa com a realidade, eu vejo que ela pendeu para um determinado lado. Por exemplo, eu faço a pesquisa em um domingo de sol, perguntando às pessoas como está o tempo, mas no resultado a pesquisa mostra que 20% acharam que o tempo estava nublado. Eu tenho a prova factual de que o dia era de sol. Aí eu vou fazendo os ajustes na metodologia até conseguir que a pesquisa mostre realmente o que está acontecendo. 100% das pessoas vão dizer que estava fazendo sol. Agora eu sei como elaborar a pesquisa para que ela me entregue a realidade. Mas eu também sei como fazer a pesquisa seguindo todos os parâmetros e, mesmo assim, ela me trazer um desvio de 20%
em relação ao resultado correto. Então, dentro da metodologia, sem precisar fazer nenhum tipo de manipulação, é possível sim fazer com que deliberadamente uma pesquisa traga resultados alterados pela maneira como ela é feita. Uma das maneiras mais comuns é com a formulação do questionário. A maneira como você faz as perguntas e, principalmente, a forma como você ordena as perguntas pode alterar significativamente o resultado de uma pesquisa. Vamos a um exemplo. Suponha que eu chego em um bairro que tem um grande terreno abandonado e cheio de mato e faço as seguintes perguntas nesta ordem. 1. Você acredita que terrenos abandonados e cheios de mato são uma ameaça à segurança e à saúde dos moradores da região? 2. Você acredita que quando as pessoas trabalham perto de casa, elas têm mais tempo para suas famílias e melhor qualidade de vida? 3. O que você acha da construção de um centro comercial naquele terreno abandonado próximo à sua casa? Agora vamos fazer a mesma pesquisa mudando o questionário. Pergunta 1. Você acredita que a construção de centros comerciais nos bairros piora o trânsito e aumenta a criminalidade na região? 2. Você acredita que áreas verdes são importantes para garantir uma melhor qualidade do ar e reduzir a temperatura média dos bairros onde estão localizadas? E 3. O que você acha de desmatar aquela área verde perto da sua casa para construir um centro comercial? E aí, você acha que o resultado dos dois questionários será o mesmo? Essa nem é a maneira mais sofisticada de enviesar uma pesquisa, porque, como você já sabe, o TSE exige que o questionário seja informado e todos têm acesso a ele. Mas tem outras maneiras. Por exemplo, você acredita que rodar uma pesquisa em um dia de sol vai dar o mesmo resultado de um dia de chuva? E mandar os pesquisadores para a rua em uma cidade pequena no dia da feira vai dar o mesmo resultado de outros dias? E no fim de semana, dá diferente da semana? E a questão dos horários? Uma pessoa indo para o trabalho vai dar a mesma resposta de quem está voltando do trabalho? A gente não sabe disso, mas os especialistas nessa área com certeza sabem. Qualquer estatístico competente e com alguns anos de experiência sabe bem sobre esses vieses e como eles influem no resultado de uma pesquisa. Se ele quiser que a pesquisa traga os dados mais próximos da verdade, ele sabe como fazer. Mas se ele quiser que a pesquisa puxe para um lado ou para outro, ele também sabe. E ainda tem uma terceira razão pela qual os partidos e coligações não fazem esse trabalho de investigação e impugnação de pesquisas. E essa razão tem dois lados. O primeiro é que, como eu falei, as maneiras de enviesar uma pesquisa são tão sofisticadas e difíceis de identificar que, na maioria das vezes, os partidos não entram com processos de impugnação das pesquisas porque já sabem que não vai dar em nada e que quem fez a pesquisa vai conseguir se safar apresentando questões de metodologia que vão validar os desvios sem mostrar que eles foram feitos de má fé. E aí, quando a pesquisa é investigada e depois é liberada, quem divulga a pesquisa ainda tem esse argumento de dizer, olha, minha pesquisa foi investigada e foi liberada pelo TSE. Então aí já tem um motivo pelo qual os partidos, as coligações não entram. O segundo é algo que acontece demais no mercado de campanhas políticas do Brasil. Você não aponta o que o seu opositor está fazendo de errado na campanha dele, porque em algum momento você também vai usar isso na sua. Como provar que uma pesquisa eleitoral está certa ou errada? Preste atenção nessa pergunta. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para presidente? Prestou atenção? Se a eleição fosse hoje. Só tem um jeito de validar qualquer pesquisa: confrontar o resultado da pesquisa com a realidade. No caso das pesquisas eleitorais, para ter certeza que uma pesquisa está certa, seria preciso realizar a eleição naquele dia em que a pesquisa foi feita. E isso só acontece uma vez a cada eleição, no dia da pesquisa de boca de urna. Por isso que todo mundo fala, pesquisa é um retrato do momento. É verdade, mas assim como uma foto pode ser construída para mostrar a realidade ou para mostrar um outro ângulo ou um enquadramento que não permita entender realmente o que aconteceu ali,
as pesquisas também podem. Além de tudo isso, as próprias pesquisas trazem consigo informações que mostram que elas não devem ser entendidas como representação exata da realidade. Além da margem de erro, que mostra que os números podem oscilar para cima ou para baixo, dentro de um certo número, um dado que as pessoas não prestam muita atenção é o intervalo de confiança, que na maioria das pesquisas divulgadas no Brasil é de 95%. Ou seja, além da margem de erro, ainda existe 5% de chances de que os números da pesquisa estejam completamente fora do que está sendo apresentado. Isso é um verdadeiro salvo-conduto para quem quer manipular ou enviesar uma pesquisa. E mesmo para quem faz da maneira certa, esse percentual é uma segurança para se preservar em relação à volatilidade que a gente sabe que está atingindo o cenário eleitoral atual. É muito importante entender que eu não estou aqui para dizer que pesquisas não são confiáveis. Eu uso pesquisas em todas as campanhas que faço e não abro mão dessa ferramenta fantástica e que tem sido fundamental para o desenvolvimento de estratégias eleitorais em todo o Brasil. Mas eu preciso lembrar que isso é um mercado e que todo mercado tem bons profissionais e também tem picaretas. Eu, pessoalmente, acredito que pesquisas manipuladas ou enviesadas são um dos maiores problemas do atual sistema eleitoral brasileiro, junto com compra de votos, tráfico de influência e cooptação de lideranças. E enquanto o Brasil não resolver isso, nós vamos continuar sendo o país mais rico do mundo, com a classe política mais corrupta, incompetente e ineficaz do planeta. Eu também preciso lembrar que uma eleição presidencial ou mesmo uma eleição de governador envolve bilhões, às vezes trilhões de reais nas mãos de grupos políticos que vão mandar no país e nos estados durante 4 anos. Isso sem falar nos inegáveis interesses que grupos econômicos, veículos de mídia e outros segmentos têm no processo político. Então, para finalizar, como eu não tenho acesso a pesquisas internas e nem outros estudos que me mostrem quais dessas pesquisas que estão sendo publicadas estão mais alinhadas com a realidade, e sabendo como essas ferramentas podem ser usadas a serviço de quem não está nem um pouco interessado em divulgar a verdade caso ela seja contrária aos seus interesses, o que eu tenho a lhe dizer é: não confie em nenhuma pesquisa dessas que estão sendo divulgadas e não tome nenhuma decisão, principalmente em relação ao seu voto, baseado nesses números. Decida seu voto analisando única e exclusivamente os candidatos, suas histórias, suas entregas, suas virtudes e defeitos, seu comportamento, suas propostas e o que eles têm a oferecer, não apenas para você, de acordo com seus interesses, mas principalmente para o nosso país e para os nossos estados. Votar baseado em pesquisa é coisa de gente burra, ignorante e preguiçosa. O futuro do Brasil e dos nossos estados é muito importante para tomar uma decisão fundamental como o voto, baseado em informações que você não tem nenhuma certeza se estão corretas. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre pesquisas ou qualquer outro tema ligado a marketing político, estratégia eleitoral e mídias digitais, comenta aqui nesse vídeo. E se você conhece pessoas que podem se interessar por esse conteúdo, clica no botão compartilhar que está aqui embaixo e manda para elas pelo WhatsApp. Obrigado por assistir até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo.